Vamos falar de G7, vamos falar da guerra no Oriente Médio, do possível acordo de paz, das relações entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e União Europeia, Trump e Lula. Eu estou em contato agora com Gunter Rudizit, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, boa noite, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite, prazer estar com você e com todos os seus ouvintes. Eu acho que o fato hoje mais relevante do ponto de vista do Brasil foi a participação do presidente Lula no G7 como convidado da França, mas teve assim, parece um estranhamento entre ele e Lula, pelo menos eles não tiveram qualquer conexão, né? Saíram na mesma foto, mas sem a proximidade que era esperada pelo governo brasileiro, porque a decisão de Lula de participar do G7, pela declaração dele, foi exatamente a possibilidade de ter um encontro com Trump, não é? Bom, a gente tem que entender que nós estamos vivendo, né, um mundo que a gente chama em relações internacionais de sistema internacional numa grande ruptura. É uma expressão que o primeiro-ministro Mark Carney do Canadá disse no início desse ano em Davos e que mostra bem essa realidade, ou seja, um mundo em transformação, que a gente sai daquela realidade de um mundo pós-Guerra Fria, globalização, tudo positivo, a gente concorda que a economia é importante, integração, isso é positivo, para um mundo de competição econômica, militar, estratégica, de interesses, e que a Europa está, por um lado, tentando se desvincular, né, de uma dependência excessiva dos Estados Unidos, por isso mesmo fecharam o acordo União Europeia-Mercosul, mas ao mesmo tempo continua havendo os interesses europeus, os interesses brasileiros, e que, em especial, os interesses franceses chocam com os interesses brasileiros. Também, por outro lado, tem ainda os interesses americanos da única superpotência, que já deixou bem claro na sua política de segurança, né, nacional, National Security Strategy, melhor dizendo, a estratégia de segurança nacional, de que o hemisfério ocidental é o hemisfério americano e que eles querem tirar a influência estrangeira daqui. Então, é nesse quadro que a gente tem que entender a ida de Lula nessa reunião. É uma arena de embates de interesses nacionais nesse mundo em transformação profunda, em que vai haver interesses convergentes e divergentes com todos os países ao mesmo tempo. É exatamente isso que o Brasil vem enfrentando. Tem as tarifas que Trump colocou, 25%, depois 12,5%, que é mais generalizada para vários países. A justificativa é de uso de trabalho forçado, de aquisição de produtos de países que utilizariam o trabalho forçado. Tem a possibilidade de a União Europeia restringir a exportação de carne brasileira. E o empresário aqui do Brasil fica de olho para ver se consegue o país ter avanço em algum sentido, pelo menos, porque tem uma consequência. Por mais que o Brasil esteja abrindo novos mercados, que tenha reduzido as exportações para os Estados Unidos, tem alguns setores mais específicos que vão sofrer as consequências. Não só esses vão sofrer, mas quem espera muito da União Europeia, eu diria, melhor colocar as barbas de molho, porque europeu é muito protecionista também. Não é que só porque eles assinaram esse acordo é que vão efetivamente abrir o mercado. Vide a situação, né, da exportação de carnes recente, agora que está sendo discutido. E volto a dizer, vários governos, mas especialmente o francês, em termos agrícolas, são muito protecionistas, porque senão os governos caem, porque seus agricultores vivem de grande parte de subsídios da União Europeia. E se acabar esses subsídios ou abrirem o mercado para competir com produtos brasileiros, os sul-americanos, Mercosul, não vão conseguir competir. É por isso que nós estamos realmente vivendo esse momento de turbulência muito grande, em que toda a visão de mundo, não só do governo brasileiro, dos empresários brasileiros, sobre o mundo que nós estamos, é para colocar no museu da história, do ladinho da Guerra Fria. Isso é passado. Nós temos que estar preparados para essa nova realidade, e, em especial, os empresários brasileiros
buscarem definitivamente novos mercados e não depender excessivamente de um único, nem mesmo da Europa, por mais rica que a Europa seja. Porque nós tivemos projeções muito favoráveis em relação a esse acordo de União Europeia com o Mercosul, mas tem ainda um questionamento jurídico na própria União Europeia e tem um posicionamento isolado dos vários países. A gente percebe, por exemplo, que Macron tem uma proximidade com o presidente Lula, né? Convidou o Brasil e o presidente Lula para participar do G7, que o Brasil não faz parte desse grupo, mas Macron e a França são dos que mais resistem. Macron enfrentou muitas manifestações do agro internamente por essa possível concorrência maior do Brasil, não é? Sem dúvida alguma, né? Os fazendeiros europeus, franceses, né, essencialmente, dependem gigantescamente dessas dezenas de bilhões de euros que a União Europeia fornece para eles. Eu lembro de uma palestra que eu vi há mais de 15 anos atrás de representantes europeus, de que eu questionei ainda por esses subsídios. A resposta deles foi: mas professor, você quer que o nosso fazendeiro, que faz parte da cultura francesa, ter a sua vaquinha, seu tratorzinho, deixe o campo, o que vai ser deles? A que ponto chega a narrativa de tentar justificar o injustificável, já que eles defendem livre comércio, né? Agora, o presidente Lula aproveitou o palanque lá no G7 para reclamar exatamente desses pontos que o senhor colocou, sem citar diretamente a Trump, por exemplo, que era um grande objetivo dele, ter alguma conversa a respeito das tarifas que podem ser impostas contra o Brasil. Ele disse que o mundo não precisa de menos cooperação, não precisa de menos multilateralismo. Nenhum país, por mais poderoso que seja, conseguirá enfrentar sozinho os desafios globais que temos diante de nós. Não é? Ele colocou a posição dele, criticou as tarifas, as medidas protecionistas, mas sem citar nomes. Você acha que pode ter algum eco essa posição do presidente Lula? Eco junto aos europeus, sim, que é base do que eles defendem. Afinal de contas, nós estamos falando de União Europeia, que é multilateralismo e cooperação profundíssimos, mas no governo americano pode ter um eco que o governo brasileiro não venha a não gostar. Porque o que está também em grande parte esse jogo de pressão é a posição do Brasil com suas reservas de terras raras e minerais críticos, e que isso é fundamental para americanos e europeus. E os chineses, lógico, que não querem perder o seu quase monopólio sobre esses produtos. Então a gente tem que olhar para essas medidas que o governo Trump tomou de classificar PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas, ameaçar com sobretaxas, não como temas puramente específicos em cada área. É sim esse grande jogo de reajuste que nós estamos passando, e que terras raras, minerais críticos, são, vamos dizer assim, o petróleo dos anos 70. É o que move a economia do futuro e é o que move, né? A economia do futuro, leia-se microchips, inteligência artificial, computação quântica e todas as armas de extrema precisão avançadas, ou seja, tudo aquilo que os americanos precisam e hoje são dependentes da China. Agora, o Brasil, pelo potencial que tem de terras raras, de reservas, e abrindo espaço para investimentos no Brasil, o Brasil não quer ser exportador de commodities, mas ele não pode usar esse potencial como instrumento de negociação, inclusive com os Estados Unidos? Sim, deve. É até que, pelo menos no discurso, nós temos, o governo brasileiro tem. A gente não pode esquecer que o embaixador Celso Amorim, que é o assessor internacional para a presidência da República, tem uma postura anti-americana fortíssima. Não estou contando nenhuma novidade aqui de bastidores, é sabido isso, e, portanto, há ainda no governo brasileiro um viés anti-americano. É por isso mesmo que, quando foi noticiado que o chanceler, né, Mauro Vieira, comandaria essas negociações com Washington, deu um certo alívio, não só a mim, mas em vários analistas, porque justamente estaria deixando o Itamaraty profissional de sempre comandar essas relações.
E o Brasil, se postar desse jeito, não seria novidade nenhuma e seria até compreensível, compreendido em Washington. Mas há formas e formas de se colocar isso. Só que não podemos esquecer, nós temos nos Estados Unidos, como secretário de Estado e National Security Advisor, ou seja, conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, que é um defensor muito grande de eliminar, afastar, acabar com os governos de esquerda nas Américas. Portanto, há uma agenda política também por trás disso tudo. Eu ia colocar exatamente essa questão, porque inclusive o presidente Lula já questionou a posição de Marco Rubio, que não participou da reunião que o presidente teve com Trump na Casa Branca. Naquele momento ele estava conversando com o Papa, que foi uma outra frente de divergências aí de Trump. A gente não sabe se efetivamente ele aproveitou a agenda para sair dessa cena, mas Marco Rubio comparou o Brasil a Cuba, Nicarágua, Venezuela, né? Pois é, eu dei graças a Deus, ou graças ao Papa, que o Rubio não estava nessa reunião, porque ele declaradamente, abertamente, fez toda a sua carreira política na Flórida contra governos de esquerda, em especial Cuba, os pais deles, refugiados cubanos nos Estados Unidos, e, portanto, é o que comanda toda essa política aqui para o hemisfério. Foi sob liderança dele que houve toda essa mudança na relação na Venezuela e colocar a Venezuela praticamente como um estado, para não dizer que 52º, 51º estado americano, submisso a Washington. E agora a pressão é sobre Cuba. E quem depois de Cuba vem Nicarágua, e depois de Nicarágua talvez seja o Brasil. Portanto, a gente tem que acompanhar muito bem as posturas do secretário de Estado. Agora, o senhor está cético quanto a qualquer possibilidade de negociação em relação a essas tarifas de 25%, que haverá uma reunião no dia 6 para discussão desses temas todos, né, das decisões com base na Lei de Comércio dos Estados Unidos. Haveria alguma possibilidade de algum setor escapar, de haver alguma isenção? Denise, não é que eu estou cético, eu estou muito preocupado porque eu não sei direito qual é efetivamente a postura do governo brasileiro diante dessa pressão americana, em especial terras raras. Eu sei que a negociação do projeto de lei está encaminhada no Congresso, para mim vai na direção certíssima, dar incentivos para você ter efetivamente um refino e até produção de derivados desses minerais aqui no Brasil, ou seja, haver um processo de industrialização, mas eu não sei o quão o governo brasileiro está disposto a dar certas preferências às empresas americanas. Não é nem governo americano, é empresas, e é isso que interessa ao governo americano. Então, dependendo de como o governo brasileiro se portar e levar propostas para essa reunião, pode ser que a gente consiga, mas dependendo da postura, talvez não, porque o jogo é muito pesado, muito pesado. Efetivamente, o governo americano quer diminuir ao máximo a influência chinesa aqui nas Américas. E a gente vê uma posição muito pesada dos Estados Unidos em várias frentes, não é? E aí eu gostaria de falar da guerra no Oriente Médio, né, que Trump comemora agora como uma vitória. A gente não sabe exatamente qual seria esse avanço a ser obtido, porque ele fala na liberação do Estreito de Hormuz, que estava liberado antes da guerra começar, não é? Então, acho que a grande vitória dele poderia ser o Irã desistir mesmo de qualquer trabalho do ponto de vista nuclear, abrir mão disso, porque inclusive está na pauta do acordo a possibilidade de liberação de recursos do Irã, recursos que estavam retidos. Então, eu queria sua avaliação em relação a esse outro ponto que nós temos no cenário internacional. Denise, tem uma máxima que há muitas décadas, talvez mais de séculos, sempre se disse: a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E o presidente Trump levou essa máxima a um patamar, como o presidente Lula diria, nunca antes visto. Então, o que efetivamente foi negociado, nesse caso, eu sou completamente São Tomé. Eu quero ver para crer.
Não adianta Trump e seus assessores dizerem o que está, o que vai ser. Efetivamente, eu vou esperar esse memorando de entendimento ser publicado para a gente começar a afirmar as coisas. Por quê? Quantas vezes Trump já disse que o acordo estava para sair, não estava, ia atacar, voltou atrás? Então, não tem, para mim, não tem credibilidade nenhuma do que vai ser pela frente. Agora, você tem toda a razão. Ele está tentando construir essa narrativa de que ele ganhou, mas não ganhou. Quem ganhou essa guerra foi o Irã, melhor dizendo, o regime iraniano. Um dos grandes objetivos de Trump e Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, era fazer a mudança de regime no Irã. E o regime está lá, está mais fortalecido do que nunca. Portanto, a gente está voltando ao que você bem colocou. O que estava acontecendo antes da guerra. Ou seja, o regime iraniano saiu fortalecido, está muito mais forte no poder. Agora, se vai continuar no poder com toda a crise econômica que virá pela frente é outra história. Mas nada diferente do que estava antes da guerra. Ou seja, se gastou demais, se matou demais para voltar ao que estava antes. Ou seja, o Trump está tentando construir uma narrativa para não aparecer para o eleitor americano, especialmente o republicano, de que essa é a verdade. E houve uma avaliação muito negativa da entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Agora, Netanyahu, de Israel, tem insistido muito, tem teimado em prosseguir com os avanços no Líbano, talvez tentando fazer com que o sul do Líbano vire uma nova Gaza, não é? E mesmo Gaza, ele continua numa ofensiva, apesar do acordo de paz, que também houve nesse sentido. Então, Netanyahu tem uma posição pessoal dele em relação a todos esses conflitos. É claro que Israel sofreu o ataque absurdo, que foi o que acabou deflagrando a guerra, o ataque a Gaza, mas ele tenta esticar a corda o máximo possível agora. Eu vou começar com dois pontos importantes. Primeiro, aquilo que eu sempre ensino aos alunos. Uma frase de Sir Winston Churchill: países não têm amigos, países têm interesses. Portanto, Donald Trump está defendendo os interesses americanos e Netanyahu defendendo os interesses israelenses. Os interesses israelenses em relação ao Irã são mais do que justificáveis, ou seja, a segurança israelense depende muito do que o Irã vier a fazer. Por quê? Não esqueçamos que desde a década de 2000 existe essa preocupação em relação ao programa nuclear iraniano. O Irã já admitiu que enriqueceu urânio acima do que poderia enriquecer de acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E você tem um regime iraniano que desde a década de 2000, com Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente iraniano, que dizia que nós tínhamos que varrer Israel do mapa. Ou seja, as preocupações de segurança de Israel são verdadeiras em relação ao Irã. E o Irã sustenta e armou o Hezbollah no Líbano. Então, há essa justificativa. Agora, como conciliar todos esses interesses é o problema. E aí é que essa relação especial entre Israel e Estados Unidos, e mais especial ainda entre Netanyahu e Trump, que são amigos pessoais de muitas décadas, está chegando num momento decisivo. Porque tem os interesses de Israel e tem os interesses pessoais de Netanyahu, que ele estava numa situação de muita fragilidade política, sofrendo investigações antes desse ataque sofrido por Israel, pelo Hamas, e que levou depois a todo o confronto com Gaza. Não é? Então, essa situação pode retornar, porque Israel tem um procedimento diferente em relação a lideranças, em relação a envolvimentos e irregularidades, não é? Denise, primeiro, não foi um ataque, foi um ataque terrorista que o Hamas fez. Matou 1.200. Não, foi um ataque bárbaro. Então, isso a gente não pode nunca esquecer, nunca relativizar. Tá? E, efetivamente, você está cobertíssimo de razão. Netanyahu estava sofrendo uma pressão muito grande, já havia pesquisas de opinião pública que indicavam que ele não conseguiria se manter no cargo de primeiro-ministro, e deixando o cargo, a Suprema Corte israelense voltaria a julgá-lo e, ao que tudo indica, possivelmente iria preso.
Então, há esse interesse pessoal, não é nem mais um interesse nacional, é um interesse pessoal. E agora há eleições para outubro em Israel. E, portanto, Netanyahu, nesse momento, com tudo isso pesando a ele, não pode parecer fraco. E por isso mesmo, essa insistência dele de permanecer no Líbano tem uma ligação muito forte com esse interesse pessoal, eleições chegando. Agora, com toda essa reconfiguração global de força que nós estamos vendo, o Oriente Médio pode sair diferente dessa guerra, porque nós vimos, Irã não vacilou em tentar atacar Israel. Ele atacou várias unidades de produção em vários países da região, né, independentemente de relação. Então, Irã conseguiu dar uma resposta. Né? Talvez em termos globais, é aquela história de o menor ser capaz de reagir, né? De encurralar o mais forte. Denise, o Oriente Médio nunca mais vai ser o mesmo. Esse é o ponto principal. Primeiro, o sonho de 2 estados, para mim, está praticamente enterrado. 2 estados é Israel e Palestina. A normalização das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Israel, que foi o principal motivo para o Hamas fazer o atentado terrorista que fez, está enterrado. A Arábia Saudita já anunciou que não vai aderir aos acordos de Abraão. E a tentativa de conciliação e convivência entre a Arábia Saudita e as monarquias aliadas do Golfo conviverem com o Irã para trazer uma certa estabilidade, para atrair investidores para a região, principalmente para as economias dessas monarquias que querem sair da dependência do petróleo, isso também acabou com essa guerra, porque o Irã atacou esses países mesmo sem eles terem atacado o Irã, só por eles serem aliados dos Estados Unidos. Portanto, é um Oriente Médio muito mais instável, melhor dizendo, uma região do Golfo muito mais instável, que mostrou para o mundo que depender disso, ou seja, dessa região para fornecimento de energia não é mais confiável como se imaginava e que alternativas vão ser necessárias. Portanto, buscar novos fornecedores e acelerar a transição energética se tornou premente para esse novo mundo. E esse é o terceiro choque do petróleo, como eu tenho chamado, e que está começando a se desenhar. E que, para os países do Golfo, isso significa que quem é investidor, o desenvolvimento, né, quem trabalha em TI vai querer morar lá. Quem é que vai querer comprar apartamentos de luxo na região, como Dubai vinha fazendo? Portanto, a região saiu muito pior do que estava antes. Até Dubai sofreu ataques não violentos assim em relação ao alcance, mas também houve consequências, não é? E para finalizarmos, eu queria saber, até da OPEP houve mudanças, não é? Apartamentos de luxo na região. Sem dúvida alguma. A senhora baixou o som. Não, o telefone começou a falar sozinho aqui, né? De vez em quando faz essas coisas aqui. Sem dúvida. A Dubai sofreu ataques, a OPEP saiu enfraquecida com a retirada dos Emirados Árabes Unidos. Era uma tensão que já vinha crescendo, né, entre Emirados e Arábia Saudita, até por posturas na própria região, mas que sai enfraquecido sem dúvida alguma. E que, para as pessoas terem ideia, hoje Emirados exportam entre 1,5 milhão e 2 milhões de barris e já se fala em possivelmente eles aumentarem para 5 milhões, ou seja, eles querem lucrar muito e rapidamente para mudar a sua economia, enquanto o petróleo ainda é fundamental para a economia mundial e a Arábia Saudita não queria isso. Então, é muito provável que a gente tenha esse enfraquecimento da OPEP, mas que não necessariamente signifique uma baixa muito forte do preço do petróleo, porque o quanto foi destruído, degradado as instalações de produção e exportação, a gente ainda não sabe, vamos ter que esperar para ver. Bom, para finalizarmos nesse contexto todo, claro que contando com essas mudanças rápidas que estão acontecendo, como é que o senhor vê o Brasil hoje?
Minha preocupação, Denise, que candidato à presidência da República falou sobre isso? Não tem. Infelizmente, isso é uma cultura brasileira de ver o Brasil descolado no mundo e que o Brasil podia ser até um pouco isso até os anos 80, mas desde a abertura de Collor e do aprofundamento do comércio brasileiro no mundo, nós não vivemos descolado do mundo. Não é só economia, é política global. E nessa nova era de disputa de grandes potências, é isso, interesses estratégicos. Eu não vejo isso sendo discutido, ou seja, não tem, pelo menos até agora, isso como tema de campanha. Ou seja, me preocupa muito porque decisões vão ser tomadas lá fora e nós não estamos nem preparados para isso. Ou seja, a nossa classe política e empresarial não estão nem um pouco preparados para isso. A gente tem uma polarização no Brasil, se considerarmos os dois candidatos, o atual presidente Lula e Flávio Bolsonaro, com posições muito distintas, não é? O presidente Lula defendendo o nacionalismo, queria contraposição hoje de Trump, dos Estados Unidos. Ao contrário, Flávio Bolsonaro defende essa posição de Trump e tenta marcar posição contrária às tarifas, mas em relação às facções, comemorou. E disse, inclusive, que havia solicitado isso. Então, a gente vê os interesses dos dois, né? Denise, você falou que são posturas, mas não políticas declaradas, e nenhum dos dois pondera por que isso é melhor. Porque para toda decisão há consequências, seja na vida pessoal, empresarial, empresa ou para a nação. Sim. Seja, postura de um ou de outro, quais são as consequências positivas e negativas? Isso eu não vejo e nunca vi em campanha presidencial aqui no Brasil, infelizmente. Eu agradeço muito a participação de Gunter Rudzit, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.